Galera, a obra de hoje promete muito, e vocês não sabem o que está por vir. Agora, imagina você reencarnar em um mundo medieval, e em vez de tentar viver normalmente, ganhar fama ou reunir waifus gostosas como toda obra, você simplesmente se tornar o vilão mais temido. Galera, então se preparem que agora vai pedrada. Mas antes de continuar, deixe o seu like no vídeo e se você gosta desse tipo de obra, inscreva-se para apoiar o canal. Eu me chamo Lunix e seja bem-vindo ao canal Recap Nerd. O nosso protagonista, do nada, acorda em outro mundo, completamente perdido, sem entender absolutamente nada mesmo. Só que não bastasse isso, ele percebe que está em outro corpo, dentro de um castelo de pedra gigante, tipo aqueles de filme medieval. Nesse castelo, ele tem uma empregada que trabalha dia e noite no território de Peta. Mano, pensa num trampo puxado, turnos de manhã e de noite, sem descanso. Não é trabalho para qualquer um, tem que ter disposição absurda. Nosso prota até fica pensando, será que ela tá cansada demais ou será que tem alguma malandragem por trás? Porque, né, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Ele começa a cogitar se ela é realmente dedicada ou se tá só fazendo cena para depois dar o golpe. Aí ele resolve chamar a atenção dela. E a garota, que se chama Aira, já chega toda animada, perguntando o que ele quer dessa vez, sorriso no rosto, postura de funcionária modelo, só que nosso protagonista, meio desconfiado, fala que está preocupado, que talvez ela esteja exagerando no trabalho e deveria descansar. Mas a Aira já rebate na hora. Não, senhor, eu gosto de trabalhar, eu sou boa nisso, quero continuar. Só que fala sério, rapaziada, quando alguém insiste demais, cheira estranho, né? E ela ainda manda um papo de que no reino é difícil arrumar emprego, que quer ajudar seu mestre e blá blá blá. Conversa mole daquelas de vendedor de TV pirata. Nosso protagonista não cai nessa não. Já levanta os dois dedinhos e começa a preparar uma magia. Só de ouvir tanto falatório, ele pensa, quem fala demais, algo tá escondendo. E mano, não dá outra. A Ira começa a se gabar que entende até de contabilidade, que poderia cuidar das finanças do castelo. Olha a cara de pau. Só que aí, o prota puxa o sisteminha dela e tá tudo escrito. Nome: Aira, level 6, ocupação: vigarista, características: contabilidade, roubo e atuação. Ou seja, a mulher é atriz, ladrão e contadora, tudo junto. Basicamente, a empregada perfeita se você quiser ser roubado. Nosso protagonista já saca na hora, ela tá atuando como empregada só para se infiltrar, ganhar confiança e depois meter o pé com a grana. Ele pensa, isso aqui é pior que cobra, se vacilar já era. Enquanto ela continua falando sem parar, ele já conclui que não é cansaço nenhum, é plano de trair ele. A Ira não tá ali para subir de cargo, muito menos virar contadora oficial. O objetivo dela é simples, roubar o tesouro do cara. Mas calma, rapaziada, porque o nosso prota não é bobo. Ele já tá planejando virar o jogo e usar essa malandragem dela a seu favor. Mas pera, quem é esse protagonista? Bora dar um review na história. Tudo começou num joguinho chamado A Lenda da Heroína. Bonitinho o nome, né? Só que o jogo é bem sem vergonha. Basicamente você controla um guerreiro e consegue fazer o que quiser, inclusive conquistar qualquer garota do game. Vocês entenderam bem? Nosso protagonista, como bom nerd, jogava isso direto. Só que um dia, surpresa, ele simplesmente acorda dentro do jogo. Sim, meu amigo, ele foi parar dentro do corpo do personagem principal. Imagina a cena, ele olha no espelho e tá com outro rosto, outro corpo, outro tudo. No começo acha que tá sonhando, mas aí dá aquele beliscão na bochecha e dói. Ou seja, nada de sonho. Ele realmente virou o protagonista do game. E aqui que começa o problema. O protagonista desse jogo, chamado Lucius, só se dá mal. Tipo, tudo que pode dar errado, dá errado com ele. Para começar, a tal da Aira, a empregada que a gente já sabe que é golpista, vai enganar ele bonito. Não só isso. Até a melhor amiga do protagonista, que era super importante, vai ser tirada dele. Os camponeses da região ainda vão ferrar mais, porque ninguém vai pagar imposto. Vão sonegar geral. Rapaziada, não façam isso em casa, porque na vida real o governo vem e pega vocês pelo cangote. Mas no caso do Lucius, isso significa que ele vai ser humilhado, enganado e traído de tudo quanto é jeito. Esse é o peso de ser Lucius. Nome bonito, mas vida desgraçada. Agora, apesar disso,
ele tem uma vantagem, a famosa janela de status. Sim, igual RPG mesmo. E quando ele olha, tá lá. Nome, Lucius, level, 36, ocupação, sacerdote, força, 89, muito acima de qualquer humano comum. Ou seja, o cara é absurdamente forte. Mas aí vem a pergunta, como alguém tão poderoso conseguiu ser enganado tão fácil? Só pode ser burrice, né? E é exatamente isso que deixa ele frustrado. No começo ficou nervoso com a situação, mas agora está preocupado de verdade. Afinal, se até esse corpo poderoso foi passado para trás, imagina ele, que nem sabe jogar direito estando lá dentro. Mas calma, ele não vai deixar barato. Primeiro passo, enganar a empregada que queria enganar ele. O clássico golpe do contragolpe. Então, ele finge que acredita no papo de contabilidade da Aira e diz que vai considerar uma proposta dela. Mas antes pede que ela vá chamar o Robin, que é o guarda pessoal dele. A Aira sai toda contente e volta trazendo o Robin. O segurança já entra cumprimentando todo formal. Nosso protagonista aproveita e manda logo a real. E aí, me conta o que descobriu sobre a Aira. Robin, como bom aliado, começa a relatar tudo o que investigou. Vai explicando detalhe por detalhe, e Lúcio só ouvindo, já montando o quebra-cabeça. A cada informação, fica mais claro que a Aira não passa de uma golpista querendo tirar vantagem. Depois de um bom tempo ouvindo, Lúcio agradece ao Robin pelo excelente trabalho. Ele já sabe que precisa bolar uma estratégia para transformar essa situação a favor dele. Porque, rapaziada, nesse novo mundo, se você não engana primeiro, é você quem acaba enganado. Nosso protagonista já bota a mão no queixo todo pensativo e comenta que a Aira anda se candidatando para ser contadora. Mas não só isso, ela também anda visitando frequentemente o Kali, aquele guarda viciado em aposta. O cara tá tão atolado em dívida que qualquer dia desses vai precisar roubar até a própria sombra para sobreviver. Robin, o guarda especial do Prota, confirma na hora. É isso mesmo, mestre. E não é que eles estão de namorico, não. Ela tá meio que devendo favores para ele. Rapaz, quando ele solta isso, o Lúcio só fecha os olhos e pensa: não dá pra ficar esperando ela me enganar. No jogo ela já me roubou bonito, e agora que tô vivendo isso de verdade, eu não posso deixar repetir, aqui vai ser diferente. Com essa convicção, ele olha pro Robin e solta: vamos fazer um teste. Robin estranha e pergunta: teste? Como assim? E o Prota explica que precisa confirmar suas suspeitas. Então, eles saem da sala e vão atrás da Aira. A guria estava lá, toda dedicada, limpando o chão quando ele chama. Aira! Ela já vira, levantando do paninho. Senhor, tô só trabalhando, não vou te roubar não. Mano, essa mulher é venenosa demais. Mas não era o Lucius que estava chamando, era o Robin. Ele pede ajuda dela e ela, sem desconfiar de nada, aceita. Robin então leva ela até o armazém do castelo. Chegando lá, ele fala que precisam arrumar algumas coisas. A Aira, rapidinho, já começa a olhar em volta, analisando tudo como se tivesse num episódio de Ladrões em Ação. Repara no cadeado da porta e já solta: essa senha aqui é facinha de abrir. Olha que audácia, né, rapaziada? Robin, fingindo estar tranquilo, diz que precisa lembrar da combinação. Enquanto ele enrola, a Aira fica só de olho no movimento da mão dele, decorando a senha. Depois, Robin pede que ela leve um móvel pro canto e tome cuidado para não arranhar nada. Mas a cabeça dela tava nem aí pro móvel. Ela só tava reparando nos objetos valiosos espalhados ali dentro. E mano, pensa numa cara de olho grande. A guria tava praticamente salivando em cima das relíquias. Na mente dela, a conta era simples. Para que querer ser contadora do reino se eu posso roubar isso aqui tudo e ganhar dinheiro na hora? E não deu outra. Quando caiu a noite, lá estava ela de volta no armazém, acompanhada do seu comparsa Carly. O cara tremia mais que vara verde, morrendo de medo. Aira, isso aqui é do senhor. Se a gente for pego, a gente morre na hora. E ela, fria: cala a boca, frouxo, vai dar tudo certo, confia, faz o que eu digo e para de reclamar. Ela ainda ameaça. Se ele não ajudar, podia cair fora porque ela cuidava de tudo sozinha. A mulher meteu o louco sem dó. Carly, com o rabo entre as pernas, só responde: tá bom, eu confio em você. Aí ela dá uma tocha na mão dele. Segura isso aí, inútil. E na mente da Aira, o plano estava pronto. Usar Carly para carregar e depois largar ele na pista.
Essa não perdoava nem parceiro de crime, rapaziada. Chegando no cadeado, a Ira mostra toda a sua malandragem. Em segundos, já tá abrindo com a combinação que decorou mais cedo. Carly até fica impressionado. Eles entram no armazém e a cena é de deixar qualquer ladrão maluco. Objetos de valor por todos os lados. Carly arregala os olhos. Isso tudo... a gente pode pegar? E ela... pode não, a gente vai pegar. Só que o que eles não sabiam é que o nosso protagonista já tinha bolado tudo para flagrar os dois. Ele estava preparado, bastão na mão, só esperando a deixa. Carly coloca a tocha em cima da mesa, todo bobo, e começa a mexer nas relíquias. Nesse instante, Lucius arrasta o bastão no chão fazendo barulho. E do nada, pá! Solta uma pancada na cara do figurante. Rapaziada, pensa numa cena brutal. O impacto foi tão forte que o pobre coitado voou longe. A cabeça amassou como lata de refrigerante, sem nem chance de levantar. Carly morreu na hora, fim da linha. Quando a Ira vê aquilo, entra em choque, o coração dela quase sai pela boca. Mas Lucius já tá na frente dela, olhar sombrio, pronto para acabar com a gracinha também. Ela tenta se justificar desesperada. Não é o que você tá pensando. Foi o Carly que me chamou. Eu só vim porque ele insistiu. Mas o prota não se deixa enganar. Não seja ridícula. Eu sei que você veio aqui para roubar. A Ira, na maior cara de pau, ainda tenta implorar. Meu senhor, por favor, eu não... Mas não deu nem tempo de terminar. Lucius já solta outra pancada, seca, certeira. A guria nem viu de onde veio, só sentiu o impacto, caiu dura e a tela escureceu na hora. Fim de jogo para ela. A Ira estava apagada, parecia até princesa da Disney dormindo. Só que, diferente da Disney, ela não tinha beijinho de príncipe, mas sim um sonoro pá que pegou bem na boca dela antes. Quando acorda, dá aquele pulo todo assustada, sem entender nada. Lembra que tinha tentado roubar e agora estava ferrada. Na frente dela, o protagonista surge de braços cruzados, encarando. Ela, no desespero, começa a se arrastar pela cama, empurrando o corpo para trás, com medo de tomar outra na fuça. Senhor, por favor, não me mate. Eu não queria fazer isso, me usaram. Clássico papo de golpista tentando dar uma de vítima, né? Mas o Lúcio já solta de cara. Eu confiei em você e mesmo assim tentou roubar os pertences do meu pai. Ela chora, soluça, pede clemência, mas não cola. Ele agarra ela pela gola da roupa e ela até ameaça. Se bater em mim, vou chamar a Maria da Penha. Só que, claro, isso não existe ali. Ele só dá uma risadinha pensando, essa tá mais enrolada que novela mexicana. E aí vem a questão, pela lei do reino, ela deveria ser executada, ponto. Só que Lúcius resolve ser diferente. Ele oferece um castigo especial ao invés de mandar ela pro saco. Ela tremendo pergunta, então o senhor vai me castigar de outra forma? Ele responde com aquele olhar sombrio. Vou usar você de todas as formas possíveis. Vai sofrer tanto que nunca mais vai pensar em trair alguém. Ela fica em choque, incrédula. Mas você é sacerdote, não pode fazer isso? E ele, sem nem piscar. Eu sou sacerdote, sim, mas vim de outro mundo. Então tô cagando pra regras daqui. Agora cala a boca e reza. Rapaziada, o maluco meteu o logo, botou a mina pra rezar na marra. Ela chorava tanto que parecia torneira aberta, mas acabou obedecendo. No dia seguinte, quem estava na igreja? O Lúcius, todo sereno, ajoelhado, rezando ao Deus da terra. Só que a reza dele era zero espiritualidade, parecia pedido de banco. Me dá dinheiro, quero grana, faz minha terra ser próspera, por favor. E não é que funcionou. As terras agrícolas dele ficaram muito mais férteis do que antes, igualzinho no jogo. No game, quando você ora, acontece. E na vida real dele ali também. Mas calma que o problema não acaba aí. Mesmo com a terra fértil, ele ainda tinha 2 pepinos gigantes. O primeiro era a ira, que quase afundou ele. Em segundo, os camponeses caloteiros. No jogo A Lenda da Heroína, o protagonista Lúcio só recebia metade, e às vezes nem isso, dos impostos dos camponeses. Toda vez que ia cobrar, os caras vinham com desculpinha. Senhor, esse ano não deu lucro. E no mês seguinte... Ah, de novo não deu. E o besta do Lúcio acreditava,
Passava ano após ano ouvindo a mesma desculpa e ficando cada vez mais pobre. Enquanto isso, os camponeses riam da cara dele. Olha lá o idiota! O senhor que não cobra imposto! Vai falir rapidinho! E foi exatamente isso que aconteceu no jogo. O protagonista era tão molenga que deixou os aldeões sonegarem até o talo. No final, ele só recebia uns 10% do que era devido. Resultado: falência. Agora, vivendo na pele esse mesmo personagem, o novo Lúcio sabia que precisava mudar esse destino, porque ser enganado por empregada já foi uma vergonha. Mas ser feito de otário por camponês? Aí não dá, né, rapaziada? Galera, o nosso protagonista já estava no limite da paciência, parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Ele olhava para os caras e pensava, mano, vou macetar a cabeça desses malucos um por um, não quero nem saber. Só que enquanto encarava a janela, parecia que ele estava planejando alguma coisa mirabolante, mas na real o ódio era tanto que o plano era só um: resolver tudo na marra. Só que, adivinha, uma luz se acende na cabeça dele no exato momento que chega uma figura bem conhecida. Quem? Sim, o mesmo camponês folgado que sempre negava imposto, aquele miserável clássico. E não estava sozinho não. Outros camponeses vieram junto, mas esse cara era o destaque do rolê. Nosso prota, esperto, percebe que a carroça que o cara trouxe devia estar carregada com as paradas que deveriam ser entregues ao reino. Impostos, colheita, comida, tudo o que ele vivia sonegando. E já sabendo disso, o prota pega sua famosa arma de combate, a mesma que já tinha mandado ao figurante Cal de base, e pensa, vai ter cabeça voando hoje. Só que calma, pelo menos nesse momento ele não partiu direto para a violência. Ele decide descer e trocar uma ideia. E lá estava o gordinho do ouro, todo de corrente e dente brilhando, bancando o humilde. Ele chega todo sorridente. Meu senhor, como você tem passado? Só que o prota já bate o olho e pensa, esse aí tá de sacanagem comigo. O cara tava com a barriga estufada de tanto comer, correntona de ouro e até 3 escravos trabalhando para ele. E ainda tinha a cara de pau de dizer que estava quebrado, que não conseguiu lucro nenhum porque a colheita foi fraca. Ah, mano, se existe a personificação da mentira descarada, era esse cara aí. O protagonista abre o sistema e já aparece na tela. Nome: Gilf Balf. Nível: 10. Profissão: camponês. Característica: riqueza fraudulenta. Obesidade. Mestre da sonegação de impostos. Tá aí a prova escancarada de que o miserável estava nadando em grana, só que fraudando o reino. Enquanto ele tentava enrolar com aquele papo de ano que vem eu pago, o prota só ria. Sabe aquela risadinha sem graça que até assusta porque você não entende o motivo? Pois é, o gordinho ficava olhando tipo, ué, por que esse maluco tá rindo? Mal sabia que era o riso da desgraça prestes a cair na cabeça dele. Sem muita enrolação, o protagonista já manda. Vamos direto pra tua terra agora. O camponês arregala o olho. Ah, mas não dá, senhor, tá tudo sujo. Não limpei ainda. Não é hora boa pra visita. Era desculpa atrás de desculpa. Parecia político em época de eleição. Mas o prota não quis saber. Mandou chamar os cavalos e decretou. É agora! Quando o gordinho tentou rebater de novo, levou logo a arma de combate na cara, não acertando, mas só encostando. Tipo aquele cala a boca e anda. E aí não teve saída. Foram todos em direção à propriedade. Chegando lá, o camponês, todo nervoso, aponta para a terra e diz: olha aí, tá vendo? Não tem nada, só mato, colheita fracassada, zero lucro. Mas o sistema já entregava. Mentira acumulada. O prota decide não se apegar na lavoura e vai direto. Abre a porta da tua casa. O gordinho treme. Não precisa entrar lá, não tem nada, senhor. Mas quanto mais ele falava, mais mentira acumulava no sistema. Resultado? O prota mete o machado na porta, arrebenta as tábuas e entra. Lá dentro, a cena já denunciava a farsa. 2 filhos, esposa, escravos bem alimentados. E o cara ainda insistindo que não tinha como pagar imposto. O sistema piscava. Mais uma mentira. E o prota, com aquele sorriso irônico, fala: se você não tem nada a esconder, por que pede perdão? O miserável inventa outra desculpa esfarrapada, pedindo desculpa só por educação. Sistema acusa mais 4 mentiras de uma vez. Mano, parecia videogame, combo de mentira. Mas o auge veio quando o protagonista percebeu uma portinhola trancada no chão. Um esconderijo. Sem nem pensar,
Ele arrebenta o cadeado com a arma de combate e desce. Rapaziada, a cena era digna de novela. Armazém lotado de grãos, tudo escondido. Enquanto o prota olhava aquilo, o gordinho gaguejava. Isso não é colheita, é dojo, coisa sem valor. Nada a ver com impostos. O protagonista só balançava a cabeça, já sabendo que era mais um migué. Pega um saco, rasga com facilidade. Afinal, 89 de força não é para qualquer um. E mostra. Isso aqui é trigo, meu trigo, não dojo. A cara do camponês derreteu na hora. O miserável tentou inventar desculpas até o último segundo, falando que todo mundo fazia aquilo, que ele não era o único, que não merecia punição sozinho. Mas a paciência do prota já tinha ido para o espaço. Ele levanta custos a arma de combate e dá-lhe uma porrada na cara do gordo. Foi uma lapada tão certeira que pareceu até som de coco verde quebrando. O cara cai no chão, já era. Corrente de ouro, dentes brilhantes, tudo agora ia virar herança de formiga. A esposa e a filha do camponês começam a gritar desesperadas, implorando pela vida. O protagonista, tomado pela raiva, até pensa em acabar com elas também, afinal cúmplices sempre pagam o preço. Mas aí o Robin, fiel escudeiro, aparece e segura a onda. Calma, meu senhor, não precisa disso? Deixa pelo menos elas vivas. O prota respira fundo, guarda um pouco da fúria e decide. Tá bom, mas vão apodrecer na masmorra. No fim, o recado foi dado em alto e bom som. Na manhã seguinte, adivinha só? Todos os camponeses apareceram trazendo imposto multiplicado por 10. Isso mesmo, 10 vezes mais do que costumavam trazer. Porque se antes pensavam em sonegar, agora entenderam que quem tentasse ia acabar que nem o gordinho de ouro debaixo da terra. E nosso protagonista, com isso, já calculava. Se continuar assim, em 6 meses recupero toda a grana do reino. Moral da história, rapaziada? Às vezes, para parar sonegador, não tem jeito. Tem que meter o louco igual o prota fez. Simples, direto e sem dó. No meio daquilo, completamente do nada, acaba chegando a irmã Cir, que diz uma funcionária dele que ela acabou chegando no castelo ali, e o nosso prota se lembra também que agora que ele resolveu o problema urgente sobre a questão dos camponeses, ele tem que resolver sobre a sua amiga de infância também. Sim, rapaziada, naquele jogo ele tem uma amiga de infância chamada Cir, que literalmente ela sofre sobre certas questões de colegas dando em cima dela, e quando ela chega ali no seu escritório, ela já vai dizendo que recebeu uma carta que ele enviou pra ela. Mas é bom te ver também. E quando ele dá uma olhada nos status dela, ele percebe que o status dela é melhor do que ele havia pensado. Porque no jogo é uma coisa, além dela ser toda bonitinha, linda, maravilhosa, né? Os seus status diz que ela tem level 10, trabalho de freira, e a afeição que ele tem por ele é de 78, seus status é de 5 de força, agilidade 10, inteligência 24 ela tem, sorte 10, ainda tem característica de contador, carpintaria e inocente. Eu não sei se inocente é uma característica, mas tá escrito aí. Nosso prota começa a fazer uma ceninha toda e começava a chorar dizendo que ouvia que o senhor daquele lado estava tentando flertar com você e isso parte o meu coração. E ouvir isso e toda essa cena que ele fez faz com que a Cir também começasse a chorar. Por outro lado, né, rapaziada, ela disse que não sabia que ele se preocupava tanto assim com ela ao ponto de até chorar. Ele dizia a ela que estava tudo bem. Até porque o cara que estava flertando com ela, o senhor camponês do outro lado, pode deixar ele, vai resolver o problema com a autoridade sacerdote que ele tem, e ele pode resolver. E de boca aberta, ele continuava dizendo que ela trabalhou ali muito, e de agora em diante ela pode ficar tranquila, e blá blá blá, e que ele agradece ela de todas as formas possíveis. E se levantando, ele disse, rapaziada, que tem uma condição para ele conseguir salvar ela. Galera, e que condição será? Será que vai rolar aquilo? Ele vai se aproximando cada vez mais dela, enquanto ela pergunta, o que é, meu senhor? Por que você quer me salvar e agora tá pedindo condição? Ele rapidamente agarrava a mão dela ali delicadamente, né? Enquanto observava com a cara toda fofinha. Por favor, me chame de Lúcius quando formos apenas os dois nessa sala, até porque somos amigos de infância. Maluco ao falar aquilo, rapaziada, a afeição que ela tinha por ele de 78 foi pra 82 e começou a fazer isso. Acho que vai dar certo. E ela agradecia ele em contra-resposta, ele ficava chorando todo na atuação. É claro que ele tinha o planejamento de fazer o que fosse com ela futuramente.
Só escuta o que eu tô falando, mas calma. Esse aí era o menor dos problemas. Ele ouviu a Cier sobre o ponto de vista dela, e ela dizia que ele deveria salvar todos aqueles camponeses que ele deixou preso, e também a Aira ela implorou que ele fizesse aquilo por ela. Mudando de cena, depois dessa conversa, o nosso protagonista levou um maluquinho lá para poder comprar as duas filhas do maluco gordinho que já foi de base lá no céu ou no inferno, sei lá onde. Esse maluco quer elas como escravas. Bem dizer a verdade, é o pedido da Cier, né, rapaziada? E ele decidiu poupar a vida das duas filhas do camponês, e como ele dizia poupar, era vender elas, né? Não iria literalmente poupar de soltar as gurias na rua e meter o louco. Mas, mano, e do nada, simplesmente, enquanto ele andava com um maluco que queria comprar as duas gurias para poder usar como escrava, chegou alguém metendo a mão na cela, dando um sustão no protagonista. E quem era? Obviamente, a Aira, né? Que já estava parecendo uma psicopata e estava fazendo até sair saliva de sua boca. O Porta começava a pensar que provavelmente ela deve ter enlouquecido depois de ficar trancada apenas alguns dias na cela. Ou é só fingimento da parte dela, né? E, mano, o maluquinho do cara, que vai comprar as duas camponesas, pergunta se por acaso ele planeja vender aquela mulher de cabelo rosa também como escrava. Mas o nosso prota responde que não. Só as guria lá. O nosso prota rapidamente já mostra a ele as garotas que ele vai poder comprar e ficar com elas tranquilamente ali, né? Na mesma hora, o maluco já disse que vai comprar, mas ele diz que tem uma condição. E ele pergunta ao nosso protagonista se pode fazer com que elas fiquem silenciadas. E vocês já estão ligados, né? Quando eu digo silenciadas, elas já olharam com a cara tipo, meu Deus, ele vai cortar a minha língua fora, e dito e feito, vral. E você só viu que Tetupé voando e já era. O maluco meteu o louco e cortou a língua de ambas fora, porque ele queria que elas não falassem e só ficassem quitas. Galera, de qualquer forma, nosso protagonista já tava cagando e andando, se ia acontecer alguma coisa com elas, ele já queria meter o louco mesmo e mandar elas pro céu também, juntamente com o gordinho lá. Mas ele estava pensando sobre a Aira. Será que ela realmente enlouqueceu? Até porque ela estava ali paralisada. E chegou até a tomar um sustinho, né? Isso porque quando ela olha pro nosso protagonista, ela mete o louco, começa a pagar de psicopata. E fica encarando ele. O prota pensa que provavelmente ela deve ter ficado louca de ficado alguns dias lá dentro. Mas, mano, seguinte, o maluco de óculos que cortou a língua das duas gurias ali chamou a atenção do prota com um olhar cabuloso. E pergunta de novo se o protagonista não quer vender a guria dos cabelos rosa também, e na mesma hora procura Aira. E ué, cadê a Aira, rapaziada? O prota olha pro lado e ela não tá mais na grade e vazou lá pro canto. A guria já tava no cantinho toda encolhida e pensando, eu sou do bem, eu não sou louca, eu não sou louca. Aí descobrimos a receita para tirar a psicopatia de uma pessoa. O maluco chato continua perguntando se por acaso ele pode realmente comprar a Aira. Até porque ela vale uma quantidade bem maior e ele tá doidinho pra comprar ela. Mas o prota responde que não. Eu vou usar ela ainda. O cara diz, tá tranquilo, quando você quiser vender você me vende, o maluco. E ainda diz, eu pago um valor bem mais alto por ela. E assim ele fecha a porta e sai, e rapaziada, a guria mete o louco de novo indo pra cima da cela, tacando a mão ali. E o prota tipo, essa guria tá ficando doida mesmo, né? Falou que vai vender ela, e do nada ela fica normal, falou que vai ficar com ela, e do nada ela paga de psicopata. O prota pensa que ela tá muito óbvia, e ela tá fingindo ser louca. Nosso prota começava a dar uma risadinha da cara dela. E rapaziada, porque esse é apenas o começo, porque ele olhava pra cara dela dizendo que ele vai dar o tratamento especial pra ela e ela vai refletir sobre sua vida. E na mesma hora ela ficava dizendo, eu quero tratamento especial, e gritava tratamento especial. Essa maluca não bate bem da cabeça. O nosso prota fez ela ficar só um pouquinho com medo e do nada, ele meteu a mão logo na grade e amassou o bagulho uns 3 centímetros pra dentro. E na mesma hora ela ficou assustada. Galera, vocês não estão ligados o medo da guria. Ele dizia, enquanto observava ela com medo, que em 3 dias ele vai punir ela da forma mais especial possível. E mano, ele ainda por cima diz que vai tratá-la extremamente de forma insana a partir de agora. O prota diz, Aira, daqui pra frente você tem que estar totalmente preparada, pois o que vou fazer com você vai fazer você perder a sua sanidade mental de verdade, e não vai poder mais fingir. O prota puto, pois no fundo mesmo ele queria cortar a cabeça da guria fora e acabar com isso de vez. Mas ele prometeu a Cier, né, que droga de promessa, mata logo ela, né, galera? E como o prota tinha dito, 3 dias depois de tudo aquilo na frente do portão do Castelo Pita. E adivinha quem que estava com a plaquinha escrito ladra bem na frente de todo mundo, rapaziada? Sim, a nossa querida Aira. Geral ao redor estavam gritando que ela era uma ladra sem vergonha e daí ela fica preocupada, pois o prota prometeu uma punição insana, né? Aira pensa.
Mas era apenas ser manchada por uma placa escrito ladra, só isso? Aí ela toda felizona, mano, a guria pensava que tá no papo, até porque o nosso protagonista é um perdedor e que ele não tinha a intenção de ficar agindo como doido pra cima dela. E que até valeu a pena ela pagar de psicopata e ficar com medo dele, ela vai destruir a imagem com rumores sobre a vida dele. Foi isso que ela pensou? Mas, mano, na hora ela fica mais com medo. Isso porque o nosso prota já levanta a mão gritando pra todos começarem a execução. O prota diz pra geral ali que esta mulher cometeu um crime e que vocês têm que puni-la para que ela se arrepender do que havia acontecido. E galera, quando o nosso protagonista fala para a comunidade inteira que ela é uma ladra e que se ela suportar algum insulto e terminar manchada depois disso, ainda assim ela não vai parar. Então ela precisa ser punida. E ela pensava ainda assim que estava no papo que ela não iria ser punida ao ponto de ser, sei lá, executada. E mano, ela tava de boa quando o prota fala que podem levar ela agora e retirar totalmente as suas roupas. Ela fala, como assim? Tá ficando doido. E na mesma hora os guardinhas já vai rasgando as roupas dela para o lado e para outro. Ela diz, parem de rasgar minha roupa. Não me toquem, seus desgraçados. Parem, por favor. Depois dessa, a coitada da guria vai ficar bastante manchada, né? Vai por mim, ela tá ferrada. Isso porque todo mundo que estava na vila foi pra cima dela. E literalmente iriam manchar a imagem dela. Só que de um jeito que, rapaziada, vocês não estão nem ligados. O prota ficava dizendo que se ela durar a punição, ela vai começar um novo início, literalmente vai ser purificada e perdoada pelos seus crimes. Só que, meu amigo, né, uma punição nesse patamar aqui é o tipo de coisa que ela não vai ser purificada nem ferrando. Galera, eu sei que vocês querem saber o que vai acontecer com a maluca da Aira. E se a punição que ela vai ganhar é aquela mesmo, aquela punição pesada. Eu sei que vocês querem saber se o nosso prota vai chegar junto da fofinha da Cir, a nossa freira inocente. Mas vou ficando por aqui e para continuar eu preciso do apoio de vocês. Deixe o like no vídeo e inscreva-se. Se vocês quiserem a continuação, me ajudem a bater a meta de 800 likes que eu trago a parte 2 do vídeo. Eu vou deixar um vídeo aqui na tela final como indicação para vocês continuarem assistindo. Valeu e até a próxima!